A paz do Senhor. Está entrando no ar o programa Vida Nova. Programa Vida Nova, que é uma realização da Igreja Batista Vida Nova, o Santuário da Família e do Centro de Recuperação Vida Nova. Há mais de 17 anos, transformando vidas e restaurando famílias. E eu sou o Pastor Oliveira, aquele que ora por você. Na semana passada, nós estávamos falando sobre casamento. E no programa dessa semana, eu quero falar sobre criação de filhos, que é um outro grande desafio. Um outro grande desafio, por quê? Porque assim como ninguém nasce sabendo a ser esposo ou esposa, ninguém nasce sabendo ser pai ou mãe. É um grande desafio para as nossas vidas. E eu quero ler um texto para que a gente tome de base, como base para a nossa reflexão neste programa. O texto está em Hebreus capítulo 12, do verso 4 até o verso 11, que diz o seguinte: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirigi como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais, devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitadas. Bom, eu quero usar esse texto como base para a nossa meditação no programa de hoje. No programa passado falei sobre casamento e disse que casamento é a escola do amor. Se casamento é a escola do amor, criação de filho é a pós-graduação. É onde nós teremos que nos esforçar ainda mais. Teremos que, eu costumo dizer que a criação de filhos, o nosso narcisismo é questionado. Principalmente, criar os filhos dessa geração que estão chamando de geração Y. Uma geração que realmente mexe com a gente, que realmente mexe muito, nos desafia muito. E é sobre isso que eu quero falar neste programa. Principalmente, meus queridos, porque a geração atual é uma geração que gosta de viver na zona de conforto. Eles não gostam de ser desafiados. E muitas vezes nós temos que parar para pensarmos sobre a criação dos nossos filhos. Nós temos deixado que a vida dos nossos filhos seja na zona de conforto, ou nós temos levado eles ao limite. O texto que nós lemos no verso 4 diz: na luta contra o pecado, você ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Ou seja, o grande desafio nosso como pais é conseguir tirar ao máximo aquilo que os nossos filhos têm. É conseguir fazer com que essa geração dê ao máximo aquilo que eles têm. Por quê? Porque eles são acostumados a estar na zona de conforto. Eles não gostam de muito esforço. E eu costumo dizer que o salmista diz assim, olha, que os filhos
são como flechas na aljava de um guerreiro. Ou seja, quem determina se a flecha vai acertar o alvo ou não é o guerreiro. Quem determina a velocidade que a flecha vai atingir o alvo é o guerreiro. Quem determina a velocidade, a distância dessa flecha também é o guerreiro. Ou seja, muito se fala da complicação desta geração que está aí. A geração Facebook, a geração WhatsApp. Mas na verdade, meus queridos, essa geração, ela nasceu com o seu HD vazio. Nós, como pais, é que começamos a ensinar para eles. Ou seja, se essa geração está como está, a culpa não é só deles. É a geração anterior que em algum momento errou, que em algum momento falhou. E hoje nós temos essa geração. Uma geração que vive na zona de conforto. Quer ver? Talvez você já viveu essa experiência. Você chega no trabalho à tarde e olha para o seu filho e o quarto dele está desarrumado. Você olha para ele e diz: filho, mas até agora você não arrumou sua cama. E sabe o que ele vai dizer? Mais ou menos assim: pai, eu levantei cedo, fui para a escola, saí da escola, eu fui para o shopping, pai. Depois do shopping, eu voltei para a escola. E depois do shopping lá eu comi um sanduíche no McDonald's. E depois eu vim para casa, pai. E eu não arrumei o quarto porque eu estou morrendo de cansaço. Sabe o que acontece na maioria das vezes? Aí as mães ou alguém diz assim: tadinho do menino, está muito cansado. Deixa que eu vou arrumar o quarto para ele. Você que está me assistindo, que é pai hoje, como que era a sua geração? Quantos de vocês estão me assistindo hoje que trabalhavam, estudavam e não davam desculpas por causa disso para serem negligentes? Mas essa geração de hoje é uma geração que gosta de viver na zona de conforto. Gostam da lei do menor esforço. Agora, quem é o grande desafio de levar essa geração além? O desafio é meu e seu como pai. Então, não saia daí, porque daqui a pouquinho eu quero falar um pouco mais sobre criação de filhos. Até o próximo bloco. Venha conhecer a Igreja Batista Vida Nova. Estamos na rua 204, número 182, na Vila Nova. Nossa igreja busca, através das atividades semanais, levar a palavra de Deus a todos que necessitam. Somos uma igreja nos moldes MDA, discipulado 1 a 1. Não somos uma igreja perfeita, mas somos uma igreja que busca unidade espiritual e alinhamento no Senhor Jesus. Nossos cultos principais acontecem todas as quintas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Aos domingos, às 9 da manhã, temos nossa escola bíblica dominical. Você é nosso convidado. Para ver nossos cultos ao vivo, pelo Facebook, visite o endereço facebook.com/IBVN Goiânia 2. Temos também nosso Instagram, IBVN Goiânia. Para melhores informações sobre nossa igreja, acesse nosso site www.ibvngoiania.com.br. Aguardamos sua visita. Bom, ainda falando sobre criação de filhos, no bloco anterior falamos sobre o grande desafio dos pais de tirar os filhos da zona de conforto e levar eles a um lugar onde eles possam dar tudo o que eles conseguem, onde eles possam se esforçar o máximo, onde eles possam se dedicar ao máximo para alcançar grandes projetos. Mas o texto que nós lemos de Hebreus ainda diz no verso 5 o seguinte: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirigia como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. A palavra de ânimo aqui, a palavra ânimo nesse texto aqui no original grego, é a palavra paraklesis, que quer dizer encorajamento, discurso que gera ação. Paraklesis, essa palavra, está ligada à palavra parakletos, que é a palavra que se refere ao Consolador, ao Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Quando você lê a sua Bíblia em João, capítulo 14, verso 26, o texto diz assim: mas o conselheiro,
o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. O Espírito Santo é aquele que constantemente, segundo o texto que nós lemos, está tentando nos lembrar aquilo que o Senhor nos ensinou. O Espírito Santo é aquele que constantemente está lutando para nos tirar da zona de conforto e nos levar ao nosso limite. O texto de Hebreus diz que os pais esqueceram da palavra de ânimo. Entenda algo, meu querido. Se nós pegarmos a Bíblia, no Velho Testamento Deus falou através dos profetas. Depois nós pegamos o Novo Testamento, Jesus ensinando o povo. E depois vemos ainda, quando Cristo é levado aos céus, o Espírito Santo falando ao povo, ensinando ao povo. Ou seja, Deus nunca desiste de falar. Deus nunca para de insistir. A gente não faz, Deus fala de novo. A gente finge que não ouviu, Deus volta a falar. Agora, o que nós vemos em pais hoje é que eles falam uma vez com seus filhos, 2 vezes. Se eles não atendem, é muito comum a gente ouvir assim: ah, pastor, eu nem falo mais com esse menino, eu já cansei de falar, não adianta. Ou a gente escuta pais dizendo assim: ah, pastor, eu já falei muito, agora eu vou deixar ele fazer o que ele quiser fazer. Deus não faz isso conosco. Deus, como pai, ensina eu e você, dizendo: fale, continue falando. Não importa quantas vezes você já falou, não desista de falar para o seu filho, de ensinar ele, de mandar ele fazer algumas coisas, de dar responsabilidade a eles, de ensinar algumas coisas para eles. Não pare de falar. Deus insiste falando conosco através do Espírito Santo. Deus fala comigo e com você até que a gente venha a aprender. O que você precisa entender, irmão, é que o papel da repetição para ensinar os filhos é dos pais. Você não pode desistir. Você não pode cansar. Deuteronômio capítulo 6, verso 7 diz assim: ensina-os com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deixa eu dizer um negócio para você, pai, que está aí me assistindo. Você, pai, em relação ao seu filho, é o que o Espírito Santo é em relação à igreja. Aquele que tem o dever, aquele que tem a obrigação de ensinar, insistir, persistir, até que eles aprendam. Não desista do seu filho. Não abra mão do seu filho. A Bíblia diz que ele é a herança do Senhor para a sua vida. Então não desista dele. Não pare de falar. Não pare de ensinar. Não pare de cobrar. Não pare de questionar. Por mais cansativo e enjoativo que isso pareça, isso é responsabilidade minha e responsabilidade sua. Daqui a pouquinho eu volto com mais palavras de Deus para você. Então não saia daí. Até o próximo bloco. É isso aí, estamos de volta. E falando aí um pouco mais no programa de hoje sobre criação de filhos, mas eu quero abordar aqui a última parte, no final aqui então, da minha participação. É sobre a questão que os pais precisam aprender a fazer uso da disciplina e da correção. Veja o que o texto diz, o texto de Hebreus, no verso 5 e 6, a parte B do verso 5 e o verso 6 diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho.
Sabe, meus queridos, na verdade, eu tenho visto cada dia mais pais se perdendo na criação dos seus filhos. Na verdade, eu tenho visto cada dia mais pais se tornando reféns dos seus filhos. Reféns da manipulação que os seus filhos conseguem gerar dentro de casa. E o pior de tudo isso, irmãos, é que é muita gente achando que isso é normal, achando que isso é comum, onde a falta de respeito, a falta de educação, tem isso como uma coisa engraçada, tem isso como uma coisa que não tem nada a ver, que é tranquilo, e não corrigimos os nossos filhos. E sabe, deixa eu lhe dizer algo, quando você não faz uso da disciplina em casa, o seu filho te envergonha na rua, o seu filho te envergonha na igreja, o seu filho te envergonha no shopping, o seu filho te envergonha no restaurante. Pais precisam fazer uso da disciplina. Porque disciplina não é apenas correção. Disciplina é treinamento. E treinamento envolve falar, treinamento envolve cobrar, treinamento envolve corrigir verbalmente, corrigir tirando alguma coisa que a criança gosta, corrigir às vezes, não se assuste com o que eu vou lhe dizer, com a vara. Não, eu não estou dizendo para você espancar o seu filho. Estou dizendo para que você ensinar para ele que coisas erradas, quando são feitas, elas geram dor. É assim que o Pai Supremo, é assim que Deus trata com a gente. Ou não? A correção muitas vezes implica em dor, perda, enfermidades. A correção muitas vezes implica em problemas financeiros. É ou não é? É assim que Deus como Pai trabalha conosco ou não? E por que a gente quer pegar esse Deus perfeito, que tem a fórmula para criarmos nossos filhos, nós simplesmente queremos mudar tudo isso? Você pode dizer, pastor, mas os tempos são outros. Esse é o grande problema. É que nós queremos viver como igreja, mas escutando a cultura contemporânea. E aí, famílias estão se perdendo, filhos estão se perdendo. Só precisa entender algumas coisas sobre correção. A correção nunca pode ser fruto de raiva, mas ela deve ser fruto de amor. Muito engraçado, o menino apronta, faz alguma coisa, e o pai ou a mãe diz assim, quando chegar em casa você vai ver. E quando chega em casa, não acontece nada. Por quê? Porque aí a raiva já passou. Então a sua disciplina era só fruto de raiva. E aí você erra. Entenda algo. A disciplina não é fruto, ou o propósito da disciplina não é vingança. Não. Naquele negócio, você me fez passar vergonha, e quando chegar em casa você vai ver o que vai acontecer. Mais uma vez, você só está preocupado com você. Não. Mas correção deve ser fruto de amor. Porque o pai corrige o filho a quem ele ama. Então entenda isso. Entenda isso. Seus filhos são bênção, seus filhos são herança do Senhor. E Deus quer te ensinar a cuidar deles. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Guarde isso aí, medite sobre isso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Qual o seu nome completo? Robério Gonçalves. Quantos anos você tem, Robério? 28. Você é de onde, Robério? Natural aqui de Goiânia. Você mora em qual bairro, Robério? Moro aqui no Jardim Guanabara.
Faz muito tempo que você mora no Jardim Guanabara? Sim, desde que eu nasci eu sempre residi aqui. Morei um tempo em Goianira, mas agora eu retornei para Guanabara. Essa é a primeira vez que você está na casa? Não, é a segunda vez. E o que te trouxe para casa a primeira vez? A primeira vez foi o uso da droga, né? A dependência química e a vontade de sair dela, de procurar uma libertação, de procurar uma cura, né, para minha vida. E eu, assim com meus familiares, entramos em consenso e eu procurei a casa. E quem te apresentou a casa? Como você ficou conhecendo a casa de recuperação? Através de uma vizinha que congrega na Igreja Batista. Ela é minha vizinha, então eu conheci a casa através dela, né? E ela falou para mim que tinha uma casa de recuperação aqui, próximo de casa, e que eu podia estar procurando ajuda, que o pessoal ia me ajudar. Você disse que é a segunda vez que você está vindo para cá. O que foi que aconteceu com a primeira vez que você veio? Você cumpriu o tempo todo? O tempo correto? Cumpri 6 meses, 5 meses e meio. Quer dizer, o tempo certo seria 9 meses aqui na casa, você só cumpriu 5 meses e meio. Quer dizer, você não cumpriu o tempo todo. Não cumpriu o tempo todo. Você acha que você retornou para casa exatamente porque você não cumpriu da primeira vez o tempo certo, que seriam 9 meses na casa, o tempo de tratamento? Você acha que é por isso que você voltou? Eu acho que eu voltei porque eu não cumpri os que foi ensinado aqui dentro. O que foi ensinado aqui dentro. Porque eu me afastei da igreja, eu não soube controlar minhas emoções, minhas frustrações. Então, com o tempo, a dificuldade me levou a afastar de Deus, a afastar da igreja. E assim, consequentemente, eu voltei para o álcool e depois para o uso da droga. Mas você acha importante cumprir os 9 meses? Você acha que os 9 meses são essenciais? Com certeza que os 9 meses quanto mais ensinamento a gente estamos aqui. Tem irmãos que ficam mais de 9 meses, então eles saem mais preparados do que quem ficou os 9 meses. E é uma aliança que a gente faz com Deus aqui dentro, que a gente faz o compromisso. E é bom a gente honrar esse compromisso para sair daqui cada vez mais forte. Qual que é a diferença da primeira vez que você esteve aqui para a segunda vez agora? A diferença é a vontade, né? A vontade minha hoje em dia é maior, a dependência de Deus é maior, né? A dependência de Deus é maior. E o que você tem como perspectiva para quando você sair? Quais são os seus planos para o futuro? Voltar para o meu emprego e voltar para minha família, né? Esse é meus planos. Você é casado? Sou casado. Tem filhos? Tenho filho, tenho emprego, né? E voltar para o emprego e para casa. E que mensagem você deixa aqui para quem está começando a caminhar para esse rumo, para quem está começando a mexer com drogas, que está no início ainda, ou até mesmo quem já está afundado nas drogas, mas que está te vendo nesse instante? Que mensagem você deixa para ele? Para quem já está afundado na droga, que para procurar ajuda, que é possível. Que a cabeça da gente fala que a gente não vai conseguir, mas consegue sim, é possível. Conheço pessoas que estão libertos e Deus cura. E para quem está começando, não começa não, não entra nesse barco furado não, porque você vai se afundar e cada vez mais vai piorar, porque as pessoas que usam maconha enxergam quem usa o crack como noiado, mas quem usa maconha também passa por uma situação difícil e pro futuro as drogas mais pesadas. Então sai agora que ainda dá tempo. Amém. Obrigado, Deus te abençoe. Amém. Obrigadão, viu? Obrigado. Sucesso no tratamento. Valeu. Você acabou de assistir aí então um testemunho de um dos alunos do Centro de Recuperação Vida Nova. Essa obra séria que temos trabalhado aí há mais de 17 anos na recuperação de dependentes químicos. Temos trabalhado aí, com muito esforço, com muita garra. Confesso que não é fácil. Confesso que por várias vezes pensei em desistir, pensei em abrir mão, pensei em entregar tudo, porque os desafios são enormes. Mas cada vez que eu penso em desistir, Deus me surpreende com a sua bênção.
Deus me surpreende com o seu cuidado. E você que está aí assistindo esse programa hoje, você pode ser um parceiro do Centro de Recuperação Vida Nova. Você pode ser a resposta de oração dos intercessores do Centro de Recuperação Vida Nova. Temos orado para que Deus mande mantenedores, para que Deus toque no coração de vidas e nos ajude nesse projeto que não é meu. Nós da Igreja Batista Vida Nova, do Centro de Recuperação Vida Nova, nossa visão não é a visão de império, não é a Igreja Batista Vida Nova. Isso não é um projeto do império, isso é um projeto do reino de Deus. Isso é um projeto do reino, você pode fazer parte dele. Seja um parceiro, fazendo sua doação. Você quer ser assim fiel doador todos os meses? Ligue, vai passar aí os nossos telefones, as nossas contas bancárias. Nós precisamos da sua ajuda. Você que é empresário ou conhece um empresário que pode nos ajudar, seja aí esse canal de Deus e nos ajude. Vamos manter aquele projeto e mais vidas se recuperarão para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Se você puder fechar os seus olhos, curvar a tua cabeça, vamos orar nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, neste momento, eu quero colocar diante de Ti, ó Pai, estes pais que assistem este programa. Pais, ó Deus, que estão diante desse grande desafio, que é a criação de filhos. Mas clamamos, ó Deus, para que o Senhor, como Pai maior, possa nos ajudar, possa nos ensinar a cuidar dos nossos filhos. Pai, nós profetizamos bênção, vitória, declaramos que os nossos filhos são do Senhor, eles servem ao Senhor, são profetas da geração deles, ó Pai, instrumentos do Senhor. Deus, ainda que hoje eles estejam afastados, longe, distantes da Tua casa, nós profetizamos e declaramos, Pai, que os nossos filhos servirão ao Senhor. Mas também pedimos, ó Deus, nos capacite como pais, para que possamos ensiná-los. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, final de mais um programa Vida Nova. Te vejo no próximo programa, em nome de Jesus. Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe. Passado não importa mais, tudo que eu quero é te seguir.